Oi! Hoje vamos conversar sobre o maravilhoso Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, um dos melhores livros desse ano pra mim, e sem dúvida um dos livros mais esclarecedores e importantes da minha jornada enquanto mulher feminista. Bom, pelo que eu sei, esse livro aqui, ele é de 2004, eu até vou dar uma pesquisada melhor e colocar aqui na descrição, porque eu já tinha visto pessoas falando que ele era dos anos 80, só que eu acho que o início da obra da autora foi dos anos 80, mas enfim, aqui ele fala que o lançamento dele é de 2004 e essa impressão que eu tenho aqui é de 2019. E esse livro demorou todo esse tempo para chegar no Brasil, o que é lamentável, e só chegou no Brasil por causa da iniciativa de um coletivo feminista chamado Sicorax. Eu acho que se pronuncia Sicorax, mas posso estar falando errado. A Silvia Federici é uma feministona que chegou no feminismo já tem muitos anos mesmo, e ela é muito conhecida por lutar pela remuneração do trabalho doméstico. Para muita gente, essa pauta, assim como muitas pautas femininas, é ridicularizada porque como assim ser remunerada pelo trabalho doméstico? Pois então, aqui neste livro, bem como em outros livros da autora, tal como O Ponto Zero da Revolução, que é inclusive um livro que eu já tenho e eu tô olhando para ele bem agora, esse assunto do trabalho doméstico, da remuneração e da mulher como base de sustentação para o capitalismo e para a exploração capitalista são tratados todos esses assuntos nos livros e nos estudos da Silvia Federici. O trabalho da Silvia Federici é muito importante para o feminismo, para a luta feminista, para a emancipação das mulheres, porque ela questiona o sistema, o capitalismo, ela questiona muito mais do que a ação patriarcal de indivíduos. Ela questiona o papel do Estado e ela nos mostra todos esses questionamentos através de fatos históricos. Então, esse livro aqui ele foi extremamente importante, juntamente com as leituras que eu fiz da Angela Davis, por exemplo, para me mostrarem realmente que o capitalismo tem um papel perverso na dominação feminina, nos maus tratos que a sociedade vem fazendo desde muito tempo até aqui com as mulheres, tirando a nossa liberdade, nos desumanizando, basicamente. Então, o que Caliban e a Bruxa vai trazer para nós? Esse livro aqui, ele tem mais de 400 páginas, 458 páginas. Ele é um livro que é um boom de informação histórica, crítica, e ele é um livro que eu acho que fica um pouco pesado para ler direto. Então, eu li ele em capítulos separados, eu lia de X a X capítulo e lia outra coisa e voltava para ele, e nesse tempo eu conseguia também estudar os temas que ela estava abordando, porque o que ela traz aqui neste livro para nós é a explicação de como chegamos até aqui no sistema capitalista e machista e patriarcal e misógino. Basicamente, ela vai nos falar a respeito do papel do capitalismo em toda a violência contra a mulher. E a Silvia vai começar fazendo isso, pegando lá a Idade Média, nos contextualizando a questão da Idade Média e o pano de fundo, o contexto pelo qual ela perspassa muito para nos explicar como nós mulheres chegamos desde a Idade Média até aqui, passando por tanta violência. Ela vai falar da caça às bruxas, tanto que Caliban e a Bruxa, né, e tá escrito aqui, mulheres, corpo e acumulação primitiva relacionada ao capitalismo, lógico. E ela vai nos falar muito a respeito do papel das mulheres nessas sociedades medievais, como as mulheres foram sendo desmanteladas enquanto seres humanos daquela época até aqui, e como que a caça às bruxas nos mostrou fatores super importantes que a sociedade capitalista utilizou para acabar com a liberdade e a humanidade das mulheres. A Silvia também faz isso nos explanando a respeito da situação trabalhista da época. Então ela vai mostrar para nós, já no capítulo 1, a transição da era feudalista para a protocapitalista, para o capitalismo em si logo depois. E ela vai nos falar, por exemplo, a respeito
das relações entre ricos e pobres e como que foi para a sociedade da época sair do sistema feudal e ter que aceitar o capitalismo. E ela nos explica toda a situação da sociedade na época e logo em seguida vai lá e nos fala a respeito das mulheres. Então, por exemplo, nessa época da transição do feudalismo para o capitalismo, a Silvia nos explica a relação das mulheres com o movimento herético, por exemplo. Ela fala para nós a respeito de como as mulheres pobres da época camponesas, do campesinato, perderam as suas redes de apoio, como elas acabaram perdendo a sua fonte de irmandade, de amizade. A própria Silvia Federici fala muito em alguns conteúdos em vídeo dela que naquela época fofoca significava amizade. E com a perda dos direitos totais das mulheres naquela época, a palavra fofoca se tornou um sinônimo de coisa ruim, porque era uma coisa que as mulheres faziam. Ainda no primeiro capítulo, a Silvia fala dessa transformação social trabalhista e do sistema, e ela já começa nos mostrando práticas do Estado que vão desumanizando a mulher desde então. Por exemplo, os estupros coletivos que eram muito naturalizados e que eram cometidos na maioria das vezes contra trabalhadoras que trabalhavam na casa dos ricos. Então a gente percebe que não é porque as pessoas pobres estavam em luta contra o Estado que elas tinham consciência, certo? O tempo inteiro, no livro, a Silvia nos mostra que os homens estiveram ali e eles estiveram contra a liberdade feminina. E não importava se aquela era uma trabalhadora, por exemplo, o que importava é que eles queriam humilhar e castigar os ricos de alguma forma, não estavam nem aí para como iam fazer isso e faziam o estupro de uma trabalhadora que estava lá dentro da casa do rico. Nesse contexto do que acontece com uma mulher estuprada, que perde totalmente a sua honra naquela época, a única condição dela era ir para bordéis, que eram mantidos pelo Estado, porque desde aquela época o Estado começou a entender que a manutenção da família era muito importante. E qual era o papel do bordel, do prostíbulo, da zona na manutenção da família? Manter o homem longe da homossexualidade. Na cabeça daquelas pessoas daquela época, manter bordéis era manter a virilidade do homem interessado por mulheres, porque apenas o relacionamento dele com a esposa e com as prostitutas poderia gerar novos trabalhadores, novos filhos. Então, quanto mais longe os homens ficassem da homossexualidade, mais sucesso para o projeto capitalista. No segundo capítulo, a Silvia já traz para nós todo um cenário que explica a colonização, o que vai acontecer na colonização do Novo Mundo, da América. Ela já vai começar a nos falar, ainda ali na Europa medieval, nos explicar tudo aquilo que o Estado começou a fazer para reprimir a vida social das pessoas. Porque foi entendido pelo Estado que o homem era a máquina de produção. Então o corpo dele deveria ser controlado. E o corpo das mulheres duplamente controlado, porque elas já perderam todos os direitos, o trabalho delas não vai ser remunerado, elas vão ficar em casa trabalhando, muitas vezes ajudando o marido no ofício, mas sem receber salário nenhum, porque elas passaram a ser procriadoras, mulheres responsáveis por ter filhos, ou seja, mais trabalhadores para o Estado. E aqui a Silvia vai nos falando de todas essas ações sociais implementadas pelo Estado para controlar as pessoas, porque não tinha consciência de jornada de trabalho de 8 horas por dia. As pessoas trabalhavam todo o tempo que tinha luz no sol, ou até mais. Então, o Estado precisava controlar as pessoas e precisava controlar as mulheres. E nesse capítulo, ela vai nos explicando essas dinâmicas, essas transformações. Vai se encaminhando para nos explicar a demonização das mulheres e dos povos nativos. E já nos capítulos 3 e 4, a Silvia nos aprofunda a questão da caça às bruxas e a relação disso com todo o subjugamento das mulheres, dos indígenas, das pessoas negras, nas conquistas coloniais, de todas essas pessoas que até hoje são humilhadas e são violentadas por uma sociedade capitalista.
a gente entende nesse livro, com todos esses montantes históricos que a Silvia nos traz, que o capitalismo, desde sempre, entendeu que a mulher tinha que ser destituída de direitos porque ela era capaz de gerar novos trabalhadores. Então, até hoje a gente chega aqui, em 2020, e nós não temos acesso a muitas coisas porque nós temos filhos. Muitas empresas se recusam a pagar salários, se recusam a dar licença maternidade, ou muitas mulheres simplesmente não têm oportunidade de emprego, não têm oportunidade de existir com trabalhos remunerados. Muitas mulheres, diferente do privilégio das mulheres como eu, por exemplo, que trabalho, que estou no mercado de trabalho, simplesmente não têm acesso a emprego e a sobrevivência digna porque não têm acesso à renda. Porque em muitos lugares do mundo essa lógica ainda acontece como na era medieval. E esse é um pedaço do livro. O outro pedaço do livro faz uma amarração entre todos esses arranjos capitalistas perversos e a caça às bruxas. Porque quando a gente chega nas caças às bruxas, a gente entende que as bruxas, elas tinham alguns perfis, como a mulher velha que não trabalhava mais, não tinha mais como trabalhar, então ela vivia da assistência social. E o Estado precisava se livrar daquela mulher que não casou, que não teve filho, ou que teve filhos, mas os filhos abandonaram. Enfim, precisava se livrar daquela mulher. Ou também tinham as mulheres que viviam juntas em comunidade, em rede de apoio. E elas faziam trabalhos de curandoria, trabalhos com a terra, e eram consideradas bruxas. E também tinham as bruxas que tinham a sua crença e iam ser caçadas de qualquer jeito, porque o Estado não queria que mulheres tivessem voz nenhuma. Ora, pois, vocês já foram designadas a só procriar. Como assim vocês estão disseminando crenças e tendo ideias próprias? E também teve toda a questão da sociedade acusar mulheres que tinham possíveis perfis de bruxa para vê-las queimar na fogueira, porque bastava uma acusação para o Estado queimar ou torturar as mulheres que fossem acusadas de bruxaria e tivessem jeito de bruxa. A gente entende que as mulheres foram caçadas porque eram bruxas, porque elas tinham ideias próprias e elas tinham uma certa independência que ameaçava o Estado. E tudo que ameaçasse a lógica capitalista, que era uma lógica nova, digamos assim, precisava ser totalmente destruída para garantir a segurança do sistema capitalista. Então, as mulheres bruxas foram sim ameaças para o sistema capitalista porque elas tinham suas próprias crenças e práticas, e essas crenças e práticas consistiam em cuidar umas das outras, em cuidar da terra, em se relacionar com animais de forma saudável, em cuidar deles, em cuidar da sociedade como um todo, sem absorver as crenças cristãs e capitalistas, totalmente compulsórias daquela época e de até hoje. Então a gente finalmente entende por que as bruxas foram caçadas, o quanto isso foi injusto, misógino. E a Silvia nos lembra o tempo inteiro nesse livro que as bruxas, elas sofreram um genocídio que é muito negado, não negado, mas ela se refere muito àquela passada de pano que os historiadores dão na temática da caça às bruxas, da Inquisição. E ela fala muito sobre o fato de que a misoginia também é no sentido de estudo histórico, por essa questão, por historiadores não darem tanta bola para isso. Então ela foi lá a fundo e trouxe toda essa questão para nós e nos explicou os porquês. Quando a gente fala desse genocídio das mulheres bruxas, que tinham as próprias práticas, que tinham suas ideias e foram caçadas por serem uma ameaça ao Estado, a gente não está falando dos homens que tinham as mesmas práticas. Um exemplo, os homens magos, que eram os magos cerimoniais, que tinham práticas muitíssimo parecidas com as mulheres bruxas, eram recebidos dentro dos castelos. Eles eram contratados por reis, príncipes, governantes para fazerem trabalhos especiais. Eles não morreram na fogueira, não. Posso afirmar, que não morreu nenhum homem na fogueira da Inquisição. Mas a gente já sabe que, historicamente, isso foi uma caçada às mulheres e foi um genocídio feminino. Porque tem, sim, essa diferenciação histórica entre a bruxa malvada que vai morrer na fogueira e o mago sábio, dócil, que vai atender o rei
nos seus trabalhos de riqueza e prosperidade dentro do castelo. A Silvia fala nesse livro também a respeito da dominação do Novo Mundo, né? Da chegada dos colonizadores no Brasil, no México, nos Estados Unidos. Ela fala também de como de caças bruxas na Nigéria, por exemplo, de maneira atual, mais pro fim do livro. Ela fala dessa invenção do diabo relacionada às missões cristãs no Novo Mundo. E ela fala que da mesma forma que a mulher bruxa era demonizada na Inquisição, os nativos do Novo Mundo eram demonizados pelos colonizadores e missionários cristãos. Veja bem, a gente entende a lógica capitalista, colonialista, de demonizar tudo aquilo que é diferente daquilo que ele acredita. De demonizar as pessoas nativas, pretas, mulheres, pobres, porque, afinal de contas, isso é diferente daquilo que eu acredito, então é do demônio e pronto, acabou. Silvia nos mostra o total desmantelamento de culturas. Um exemplo, os índios nativos do Peru, que eles tinham práticas de poligamia, por exemplo. E isso foi tão cruel que tinha famílias que, né, tinha um marido, várias esposas e vários filhos, e eles compulsoriamente tiveram que escolher qual seria a sua esposa legítima, quais seriam os seus filhos bastardos. Então, o absurdo do absurdo, você desmantelar e desproteger famílias e deixar famílias à margem para seguir uma lógica cristã totalmente desnivelada daquela cultura que já estava ali, da cultura nativa. Bom, a Silvia termina após explicar tudo isso. E, gente, eu acho que já deu muitos minutos esse vídeo e eu não consegui falar nem metade do que tem no livro. É um resumo quando eu vou falar do livro. Uma resenha mesmo da minha opinião e daquilo que eu vi, que mais me ensinou. Porque ele é um livro riquíssimo, muito rico. Merece ser lido e entendido. Olha os cachorros revoltados. Pararam? Vão parar, meus filhos. Por favor, tô gravando vídeo. E, gente, por que ler Caliban a Bruxa? Porque a gente precisa entender como que a gente chegou até aqui, a gente precisa sim entender porque o capitalismo, sinceramente, não deu nada certo. A gente precisa entender o desrespeito dos colonizadores, esse eurocentrismo todo até hoje sendo praticado nas nossas culturas. A gente precisa entender, através de fatos históricos, como que nós mulheres chegamos até aqui, nesse subjugamento e nessa violência toda. E a gente vai entender isso através da história, através de coisas que aconteceram e que justificam os acontecimentos atuais, justificam no sentido de nos explicar como chegamos até aqui, e não por que chegamos até aqui e vamos continuar até aqui. Esses questionamentos são importantes. E a Silvia termina este maravilhoso livro falando sobre o fim da caça às bruxas, que ela sinceramente acha que o genocídio da Inquisição terminou, e a razão pela qual ele terminou eu não vou falar, tá aqui, é muito importante, e é até meio irônico, mas socialmente a caça às bruxas acabou mesmo. A gente realmente pode exercer, ser mulher na sociedade sem ser caçada? Como é que é para sociedades diferentes das nossas, sociedades brancas que são pautadas pelo cristianismo? Elas pararam de ser caçadas? Elas têm liberdade para exercer aquilo que acreditam, suas crenças, sua liberdade? Então, a Silvia termina este livro falando sobre isso, questionando o fim da caça às bruxas, questionando como a caça às bruxas se deu e os reflexos disso na sociedade até hoje. É isso, gente. Eu recomendo fortemente que comprem, leiam, emprestem esse livro, porque é muito importante a gente entender tudo o que aconteceu antes para mudarmos o nosso agora. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí seu like. Eu sempre posto um vídeo dos livros que eu leio. Obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.